nós temos falado sobre o tribunal de Cristo. Esse tribunal, ele é muito sério para nós, porque nós vivemos aqui na Terra 50, 60, 70, 80, 90 anos, mas a eternidade nós vamos viver no céu. Então nós precisamos investir na eternidade. A gente investe aqui na Terra, no trabalho, na família, na empresa, nós investimos em muitas coisas, e está certo, são coisas legítimas que precisamos investir. Mas quando o rei nos chamar e falar assim, vinde porque as bodas estão prontas, a gente tem que estar preparado para não dar aquela desculpa daquela turma, eu comprei uma junta de bois, e o outro falou, não, eu comprei um campo, eu me casei. E são tudo coisas, irmãos, legítimas. Comprar boi não é pecado, comprar um campo não é pecado, casar não é pecado, mas vai chegar um momento que ele vai nos chamar para as bodas, e nós temos que estar pronto para deixar tudo para ir com ele. Está comigo aqui? Por mais que você ame sua família, por mais que você ame seu trabalho, por mais que você ame aquilo que você está fazendo, o rei tem que estar acima de tudo. E é nisso que a gente tem que pensar, na nossa eternidade com ele. Porque eu não sou matemático, mas eu vi um matemático explicando que se nós tivéssemos a oportunidade, a possibilidade de viver 1 milhão de anos, e se você multiplicasse isso aí pela eternidade, você não sairia do minuto zero da sua vida em comparado à eternidade. Se você tivesse condição de viver 300 bilhões de anos, segundo esse matemático, 300 trilhões de anos, você ainda não teria saído. Se você fosse multiplicar isso aí pela eternidade, você não sairia do minuto zero em comparado à eternidade. Então, irmãos, se nós vamos viver a eternidade com Jesus, nós precisamos investir na eternidade. E talvez você pense assim, não, Jó, eu já fui salvo pelo sangue do Cordeiro, ele já me salvou, eu já estou indo para o céu. Isso é verdade. Isso é verdade. Todos aqueles que receberam a Jesus como o seu Senhor e Salvador, todos aqui estão salvos em Jesus. Amém, gente? Amém. Você crê que você está salvo em Jesus Cristo? Porque ele diz assim, quem crê será salvo. Não precisa mais nada. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então, nós só precisamos de uma coisa, crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Não. Então não tem outra coisa, é só crer. Você crê, recebe a salvação. Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, está salvo. Duas coisas, confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer no coração, aí resolveu tudo. Mas só que tem outra parte que muito séria, e muita gente não sabe essa parte, que é a parte de galardões, de recompensas na eternidade. Eu digo do nosso posicionamento em Deus na eternidade, porque o céu, ele tem níveis. O céu tem níveis. Eu posso destacar 3 níveis dos céus, baseado no tabernáculo de Moisés. Moisés estabeleceu um tabernáculo na terra, mas ele fez aquilo ali por conta de um modelo celestial. Ele viu um modelo no céu e ele fez esse modelo aqui na terra. Lá em Hebreus 9, verso 19 a 24, a Bíblia fala sobre isso, que Moisés, ele fez o tabernáculo por conta das figuras que ele viu no céu. E o tabernáculo de Moisés tinha 3 níveis, o átrio exterior, o santo lugar e o santo do santo. Então, nos céus, nós podemos estar em um desses 3 níveis. No átrio externo, diz respeito à salvação. Todo mundo que entrava no átrio exterior tinha acesso ao sangue, né? O santo lugar diz respeito a serviço, é aquela pessoa que caminha mais um pouco e ela começa a servir o Senhor. E o santíssimo lugar diz respeito a conhecê-lo como noivo, está bem perto dele, ao ponto de quando ele nos chamar, nós estarmos preparados para estar com ele nas bodas do Cordeiro. Amém, gente? Está entendendo aqui? Amém até aqui? Deixa eu te contar um segredo bem sério para você. Nem toda a igreja é noiva do Senhor. Estão salvos? Sim. Mas nem toda a igreja está na condição de noiva neste exato momento. Isso é um assunto tão sério que pela eternidade, se nós não cuidarmos disso, na eternidade nós não vamos viver triste por isso, porque no céu não tem tristeza. Mas nós vamos ter um profundo arrependimento quando chegarmos nos céus. Claro que depois ele vai nos curar,
né? O céu é um lugar de cura. Mas quando chegarmos nos céus, nós vamos perceber, se nós não cuidarmos disso agora, nós vamos perceber o quão foi séria a nossa vida aqui na terra com Jesus e o que nós não fizemos para estar perto dele lá no céu, para estar mais próximo como igreja, como noiva, nós vamos nos arrepender bastante, porque o céu também é um lugar de perdas. Você ouviu o que eu disse? O céu é um lugar de perdas. Eu vou repetir para você, o céu é um lugar de perdas também. A Bíblia diz que quando nós estivermos diante do tribunal, se a nossa obra permanecer, nós receberemos recompensa. Mas se a nossa obra se queimar, nós sofreremos perdas. O céu é um lugar de perdas. Se a nossa obra se queimar, nós vamos sofrer perdas lá nos céus. E como é que eu faço para saber como estão as minhas obras diante do Senhor? Nós vamos conversando a respeito disso aqui nessa noite. A gente vai ler Coríntios capítulo 5, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Encontraram? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10. Diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, ou diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o mal ou o bem que tiver feito por meio do corpo. Quantos podem dizer comigo bem ou mal? Bem ou mal. Então nos céus, diante do tribunal, nós vamos receber bem ou mal daquilo que fizemos por meio do nosso corpo. Vale ressaltar sempre que este tribunal que eu estou citando aqui é um tribunal só para crente. Ímpio não entra nesse tribunal. O ímpio, ele vai depois para o tribunal chamado Grande Trono Branco. Este tribunal que nós estamos tratando nesses dias aqui é um tribunal só para salvo, só para aquele que já está salvo em Jesus. É um tribunal que vai decidir a nossa eternidade no que diz respeito à posição em Cristo. Não no que diz respeito à salvação, porque existe um grande problema que nós talvez não estudamos, não buscamos, é entender que todo mundo no céu vai estar nivelado, e não vai. Todo mundo no céu vai estar salvo, mas existem níveis lá de uma aproximação maior, e talvez pessoas que estarão mais distantes do Senhor. E a gente vai vendo isso, irmãos, por meio das parábolas de Jesus, porque as parábolas tem muito para nos ensinar. Então, o que vai ser julgado nesse tribunal? As nossas obras. Jesus diz em Apocalipse 22, verso 12, ele diz: venham sem demora, e comigo está o galardão, que eu tenho para aqueles que, para a minha recompensa, para dar àqueles que batalharam aqui segundo as suas obras. Então, nós vamos receber a nossa recompensa segundo as obras que nós realizamos, né? E o que vai ser julgado nas nossas obras? O nosso comportamento, as nossas palavras, o nosso pensamento e a nossa atividade no reino. O que vai ser julgado lá no céu? O nosso comportamento, as nossas palavras, o nosso pensamento e a nossa atividade no reino. Pelo menos 4 coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu tenho falado a respeito disso durante todo esse tempo, porque há um desejo no coração de Deus, preste atenção, porque há um desejo no coração dele, para que todos nós nos preparemos para esse grande dia. Esse é o desejo dele. Ele falou para mim: prepara minha noiva, prepara minha igreja para esse dia. E a mensagem que eu tenho para você nessa noite é uma mensagem muito simples, mas muito profunda, porque foi o próprio Jesus quem ministrou essa palavra. Tá? Então eu preciso cuidar de 4 coisas na minha vida, para que eu esteja diante do tribunal com confiança. Totalmente confiante nele. 4 coisas: comportamento, palavra, pensamento, atividade no reino.
Agora, como é que eu descubro como está o meu comportamento em Deus? E hoje eu gostaria de simplesmente pontuar com você uma passagem que eu gostaria muito que você levasse em consideração essa passagem bíblica, porque foi o nosso Senhor quem falou. Claro que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas quando é Jesus que está falando, eu procuro buscar um entendimento maior, eu procuro buscar uma reverência naquilo que ele está falando. Como toda palavra precisa de reverência, mas Jesus, ele veio e ministrou. E os discípulos, os apóstolos, eles ministraram tudo em cima daquilo que Jesus ministrou na sua palavra. E o que eu quero falar com você nessa noite, eu queria muito que você guardasse no seu coração, como é que eu sei qual é o comportamento que vai me levar para perto de Jesus. Como eu sei qual é o comportamento que vai me levar para perto de Jesus. Agora, a minha pergunta para você é, eu queria que você não me respondesse, mas a minha pergunta para você é, você pensa em estar perto de Jesus aqui na terra? Você anseia estar perto de Jesus aqui na terra? Se você não pensa em estar perto de Jesus aqui na terra, não tome isso como uma acusação, essa pergunta, porque a nossa carne, ela não deseja o bem. A nossa carne, ela só deseja as coisas do mal, né? A Bíblia fala que a inclinação da carne é morte. E quando eu faço essa pergunta, você deseja estar perto de Jesus? Talvez você pense, meu Deus, eu não desejo. Isso é bom. Quando você fala, eu não desejo, é interessante porque você está assumindo, rapaz, eu preciso melhorar. Está comigo aqui? Porque muitas vezes a gente faz essa pergunta, quem aqui deseja estar perto de Jesus? Eu! Mas pode sair só naquele momento da empolgação, da emoção, mas nós precisamos pensar a respeito disso. Porque se você, no seu coração, no seu íntimo, você está pensando assim, eu preciso estar mais perto. Isso é bom. Se você entende que você não quer estar perto, a sua carne não quer, mas existe uma parte de você que está ansiando por ele, é o teu espírito, e o teu espírito precisa de Deus, a tua alma precisa de Deus, o teu físico precisa dele, e no nível que nós vivemos aqui com ele na terra, esse nível será manifesto lá no céu. Amém. O Will pegou. Eu vou repetir novamente, o nível que você vive com ele aqui, vai ser o nível que você vai manifestar com ele lá em cima. Talvez você pense assim, não, lá vai mudar tudo, lá eu vou chegar para ele e vou falar assim, não, Jesus, olha, você sabe que lá na terra estava numa correria, rapaz, a empresa, o trabalho, a faculdade, não deu para ficar tão perto do Senhor lá. Não estou querendo dizer que isso nos afasta de Deus, eu estou querendo dizer sobre motivação do coração. Tá? Não estou querendo dizer que você, no seu trabalho, na sua empresa, no seu estudo, na escola, na faculdade, não estou querendo dizer a você que você está distante, mas vai depender de como você vai estar agindo na faculdade, no trabalho, na empresa, vai depender de como o teu coração está em relação ao céu. Aleluia, amém? Então eu preciso saber que o nível que eu vivo aqui com ele vai ser manifesto lá em cima. E agora como é que eu vou fazer para que eu suba de nível? E aí eu gostaria de dar a passagem para você. Vamos para Mateus, e eu vou simplesmente ler essa passagem, porque hoje a gente vai participar da mesa, e a gente quer ter um tempo maior para estar com os irmãos, tá? Mateus 5. Essa passagem, queridos, queria que você prestasse bastante atenção, porque essa passagem de Mateus 5, tanto Mateus 5, 6 e 7, os 3 capítulos, são instruções muito sérias, se você realmente está considerando essa mensagem hoje à noite. Se você está considerando essa palavra hoje, Mateus 5, 6 e 7 deve ser observado por você de hoje em diante com mais seriedade. Se nessa mensagem, nessa simples meditação que eu estou falando com você, a respeito da eternidade, se você está pensando no seu coração, rapaz, eu preciso realmente mudar de nível, eu preciso subir mais em Deus, eu preciso melhorar o meu nível, eu digo para você, se você está pensando nisso aí, se essa mensagem está levando você a pensar nisso aí, eu quero dizer para você, Mateus 5, 6 e 7, é o canal para que você possa subir de nível em Deus. Amém? Sabe por quê, querido? Porque Mateus 5 vai tratar de todos os assuntos que nós precisamos para estar perto dele. Mateus 5, do 3 ao 12, vai falar sobre a natureza do Filho do Reino. Humilde, quebrantado, manso,
tem fome e sede de justiça, misericordioso, ele é puro, ele é pacificador, ele é perseguido por causa da justiça. Aí é a natureza que o filho do reino deve ter. Está vendo? Então aqui, começa por aí. A natureza daquele que está perto de Jesus. Qual é a natureza? Humilde, quebrantado, manso, tem fome e sede de fazer a vontade do Pai. Ele é puro, misericordioso, pacificador. Ele é perseguido por causa da justiça. Está entendendo? Então, essa é a primeira etapa. A natureza do filho do reino. Depois vem a atitude dos filhos do reino diante das pessoas, como igreja, como corporação, né? Aí ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E aí ele fala que a luz, o sal, se ele se tornar insípido, não tem como restaurar o sabor. Ele só serve para uma coisa, ser lançado fora e pisado pelos homens. Então nós temos que ter cuidado na condição de igreja, para que nós não percamos o sabor nessa terra. Porque se nós perdermos o sabor, como a querida Ari falou aqui, que sem a presença de Deus não adianta nada essa reunião. Sem o toque dele, sem o cheiro dele, sem a presença dele, nós estamos aqui, sabe, perdendo tempo. Eu não estou falando de expressões, de arrepios, mas eu estou falando de nós sabermos se ele está ou não apoiando aquilo que estamos fazendo. Se realmente ainda estamos dando sabor a essa terra. E o sal também, ele evita a corrupção. O sal, ele evita que algo se apodreça. Antigamente o sal era usado muito para isso, ainda é usado, mas por conta dos refrigeradores. Mas antes o sal era usado para isso. E nós, na condição de igreja do Senhor aqui nessa terra, nós estamos aqui para evitar a corrupção dessa terra. Está comigo aqui? Você está aqui salgando a terra, você está impedindo que essa terra se torne cada vez mais corrupta. Agora, quando o sal for tirado, vai apodrecer tudo. Isso aí é na grande tribulação. Mas enquanto a igreja está salgando aqui, nós estamos aqui como última resistência para essa corrupção maligna, porque a gente vê tanta coisa maligna aí, né? Ivana postou agora lá no grupo na sexta-feira, 26 jovens, adolescentes e jovens, eles foram entrar em um surto coletivo em uma escola, e a gente fica pensando, o que é isso? O que está acontecendo? Está acontecendo que Deus está sendo assim, de alguma forma, expulso das nossas escolas, as ideologias de gênero entrando, o homossexualismo sendo tentado, estão tentando legalizar, o aborto, legalização de drogas. Então Deus, de alguma forma, a turma está tentando expulsar o Senhor das escolas, dos hospitais. Tem um hospital que você não pode mais entrar para fazer uma oração. Aí você vê aquela guerra lá na Ucrânia e a gente fica triste com aquilo que está acontecendo, com as imagens que vão chegando, né, com as pessoas que estão morrendo. Mas o que aconteceu com a Europa? Como é que está Deus ali naquele lugar? Deus foi rejeitado daquele continente. Aquele continente está sem Deus. Se você for fazer um turismo por lá, todo mundo que vai lá, alguns amigos conversei e falou, João, lá o nome de Deus nem é mais citado, igreja é difícil para encontrar por lá. Então, é um continente que se perdeu. E assim, enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos aqui salgando essa terra, nós somos a resistência, nós somos aqueles que estão dizendo para Satanás, você não vai reinar, você não vai agir enquanto a igreja estiver por aqui. Aleluia! Glória a Deus. Então é isso aí, gente. E nós somos esse sal, nós somos essa luz. E aí ele falou que os homens precisam ver as nossas obras para glorificar o nosso Pai. Amém? Diga comigo, os homens precisam ver as boas obras que eu realizo. As pessoas precisam ver, gente, aquilo que você faz de bom na escola, no trabalho, na empresa, no trânsito. Nós precisamos manifestar essas boas obras. Então, pense aí, eu estou só dando uma pincelada sobre esse capítulo 5, 6 e 7, depois a gente vai falar sobre ele pormenorizadamente. Mas Mateus 5, 6 e 7 vai tratar disso. Aí depois ele começa a tratar de algo muito importante, que é o versículo que eu quero ler para você, que fala sobre uma justiça maior. Uma justiça maior. Em Mateus 5, verso 20, por gentileza, abra comigo. Mateus 5, verso 20. Encontraram? 5, 20 diz assim, porque eu afirmo, Jesus está afirmando, se eu afirmo,
eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O quê? Jamais entrarão no reino dos céus. Esse texto é muito forte, muito sério, porque Jesus está falando sobre uma justiça maior do que a justiça dos escribas e fariseus. E os escribas e fariseus tinham uma justiça? Tinha. Qual era a justiça dos escribas e fariseus? Verso 21, está comigo? No verso 21 diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Essa aqui é a justiça dos escribas e fariseus. Qual é a justiça dos escribas e fariseus? Não pode matar alguém. Não pode levantar a mão contra alguém. Essa é a justiça dos escribas e fariseus. Qual é a justiça maior? Verso 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Alô? Como é que essa justiça é maior? Essa justiça maior, ela não está no campo no campo físico, dos ataques físicos. A justiça maior está aqui na nossa mente. A ira, ela começa no coração. Então Jesus, ele falou, ó, disseram os antigos, lá na lei de Moisés, que se alguém matar, estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês, que se alguém se irá contra seu irmão, se alguém está mantendo um sentimento de ódio no seu coração, já está sujeito a julgamento. Aqui começa, irmãos, uma série de palavras de Jesus a respeito desse julgamento que nós vamos passar no tribunal. E aí ele fala assim, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Irmãos, olha, são 3 níveis de julgamento. Primeiro, estará sujeito a julgamento. É um julgamento que tinha em Israel, que era um julgamento mais leve. É o julgamento daquele que ficou irado contra o irmão. Ele não fez nada, só ficou irado no coração. Mas aí vem o segundo julgamento, se alguém insultar o irmão, falar alguma coisa contra ele, aí ele já é levado para o julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, talvez na sua Bíblia vai estar raca, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha, uma outra coisa maior e mais forte. Sujeito ao julgamento, foi o primeiro. Sujeito ao julgamento do tribunal, o segundo. E o terceiro, sujeito ao inferno de fogo. Você viu que foi aumentando os níveis de julgamento, viu? Foi ou não foi? Tem alguém aqui comigo? Foi ou não foi, gente? Primeiro, sujeito a julgamento. Segundo, julgamento do tribunal. Terceiro, inferno de fogo. Agora, deixa eu perguntar para vocês aqui. Eu queria que vocês me respondessem. Agora eu quero que vocês me respondam. O inferno existe? Alguém aqui acredita que o inferno existe? Porque o inferno saiu das mensagens dos pregadores modernos. Só que se você olhar esse sermão de Jesus, lá no verso 29, ele vai falar, se a sua mão direita, né, se o seu pé direito, seu olho, arranca e jogue fora, porque é melhor entrar na vida e tal, sem uma das mãos, do que ir para, aonde? O inferno. E Jesus vai falando de inferno aí um bocado de vezes. E se você for para Marcos 9, e você for olhar lá, Jesus fala sobre o inferno umas 8 vezes lá. E o que era o inferno naquele tempo? Para que ele estava ilustrando o inferno. Em grego era Geena, Geinon, era um vale que tinha lá perto de Jerusalém, não sei se era ao sul ou era ao norte de Jerusalém. E nesse vale, eles jogavam lá animais mortos, jogavam os malfeitores ali naquele vale, e tinha um fogo lá, gente, que nunca apagava. Então, tudo que era lixo, era o lixo de Jerusalém, era jogado ali naquele fogo, e ali tinha vermes, e o fogo nunca apagava, e os vermes estavam ali sempre comendo aquelas pessoas. Foi a ilustração que Jesus achou para mostrar a respeito do inferno. Meu pai
teve uma visão com o lago de fogo, não com o inferno, mas com o lago de fogo, e depois dessa visão ele ficou desesperado. Ele não era crente ainda, não é? Mas ele teve uma visão com o lago de fogo. O inferno ainda é uma parte intermediária do julgamento. O julgamento final vai ser o lago de fogo. A Bíblia diz que no final o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Por isso, irmãos, nós precisamos pensar mais na nossa eternidade. Por quê? Porque nós precisamos conhecer o céu. Pelo menos assim, conhecer a esfera de lá é meio complicado, que a gente vai ter que ficar, sabe, na presença de Deus muito tempo, para conhecer essa esfera. Quem quer ficar na presença de Deus muito tempo para conhecer a esfera do céu? Cada vez que a gente vai ficando na esfera com Deus ali, a gente vai recebendo algumas impressões do céu. Então nós precisamos, irmãos, caminhar para isso, para a esfera do céu. Conhecer o céu é maravilhoso demais, né? Quem aqui gostaria de conhecer mais os céus? Né? Então, irmãos, eu preciso ficar mais com Jesus, pensar mais a respeito, falar mais a respeito do céu, porque quanto mais a gente fala de uma coisa, mais aquilo vai ficando evidente para nós. Quanto mais a gente fala de algo, aquilo vai se evidenciando. E o céu, ele precisa estar evidente. E como é que ele vai ficar evidente? Se nós pensarmos no céu, falarmos no céu, lermos a respeito do céu, né? Minha irmã, já está com o Senhor, Nalvinha, ela falava muito do céu. Falava dos anjos, falava do Espírito Santo, ela cria no sobrenatural, né? Ela lia, foi ela que me indicou primeiro, este mundo tenebroso, leia, Jó, tem anjo, tem demônio, você vai ver, é uma guerra e tal. E eu falei, mas rapaz, e aí ela cria naquele sobrenatural todo ali, e aí ela começou a andar tanto com Jesus, andando, e só falando do Espírito Santo, falando de Jesus, que aí com 46 anos, Jesus, blup, tomou, levou. Falei, rapaz, aí tem gente que fala assim, então não vou nem querer ficar muito perto, porque senão ele me leva, né? Tem gente que tem medo disso, sabia, Will? Tem pessoas que têm medo de ficar muito... Pois então, gente, se você começar a falar do céu, o céu vai ficando real para você. Mas caminhando aqui na mensagem, eu estou quase encerrando, só quero ler para você o verso 23 de Mateus. Vai mostrar algo muito sério a respeito de nós. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. O que está acontecendo aqui? Aqui o irmão está indo ao culto. Ele está indo ministrar diante do Senhor. Mas ele chegou no culto, e lá no culto ele lembrou. Não que ele tenha algo contra alguém, mas que alguém tem algo contra ele. Ele está bem com a pessoa, mas a pessoa não está bem com ele. O que é isso aqui? Isso aqui é uma justiça maior. É só para quem quer ir para o reino. Eu posso exemplificar. Por exemplo, eu estou bem com o William, mas eu sinto que ele está meio assim comigo e tal. Ah, mas eu não fiz nada. Não fiz nada. O Will é que está com essa cara para mim. Eu estou tranquilo com ele. E aí, Will, tudo bom? Tudo. Ah, ele não quer falar, então beleza. Tem gente que é assim, né? Não procura acertar a coisa. Mas se realmente eu quero uma justiça maior, eu vou ter que procurar ele e falar, mano, se eu fiz alguma coisa contra ti, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero te pedir que você me perdoe. Não sei se foi uma atitude, um comportamento, uma palavra, algo que eu fiz, mas eu quero me acertar com você. Essa é a justiça maior para o reino. Alguém quer essa justiça? É difícil ela. Ela é muito alta. E nós não queremos ela, mas nós precisamos dela. É difícil você olhar para uma pessoa e saber que você não fez nada com aquela pessoa, mas aquela pessoa, de alguma forma, ela invocou com você. Mesmo assim, você não tendo feito nada, você vai ser a pessoa que vai dar o primeiro passo e vai lá conversar com essa pessoa. Jesus falou, se alguém tiver algo contra você, Jesus não está falando que o seu coração está ruim, ele está falando que aquela outra pessoa não está bem contigo. Essa é uma justiça maior para o reino dos céus. Então eu preciso trabalhar em favor disso, porque no verso 25, a Bíblia vai dar assim, algo muito sério e muito forte para nós, uma instrução muito forte. Diz assim, ó, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Aqui a pessoa já se transformou num adversário. Entra em acordo sem demora. Não demore. Se você está sabendo de alguma coisa, não perca tempo. Tem que ser coisa rápida. Entre sem demora. Entre em acordo sem demora com ele, enquanto você está com ele a caminho. Enquanto você está com o seu adversário a caminho. Que caminho é esse?
é enquanto nós estamos vivos. Enquanto você tem vida, enquanto eu tenho vida, nós precisamos nos acertar. Enquanto nós estamos vivos, nós precisamos conversar. Se alguma coisa está errada, eu preciso conversar. Enquanto estamos a caminho, enquanto não chegamos no céu ainda, é isso que Jesus está falando aqui. Gente, entre em acordo com o teu adversário. Não é com o irmão, não é com o amigo, é com o adversário. Enquanto você está aqui na terra, precisa entrar em acordo. Amém, querido? Essa é a justiça forte para nós que queremos ir para o reino. Aí, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Que prisão é essa, gente? O juiz é Jesus. O oficial de justiça é os anjos, são os anjos. A prisão vai ser aquelas trevas que a pessoa que não entrar em acordo com o seu adversário aqui, ela pode até estar salva, mas ela vai ficar fora do reino dos céus por 1000 anos. E depois que a eternidade chegar, essa pessoa ela vai estar com Jesus, mas em um nível muito baixo. Sabe por quê? Que isso aqui é uma prisão e que essa prisão ela vai acontecer no futuro? Jesus diz assim, ó, em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Opa, você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Então, vai sair, mas tem que pagar. Porque do inferno ninguém sai. O inferno, como o céu, são lugares eternos. Quem vai para o inferno vai viver a eternidade no inferno. Quem vai para o céu também vai viver a eternidade no céu. Mas essa prisão aqui, ela está tratando de uma pessoa que não caminhou bem aqui na terra em Jesus. Ela não esteve bem com seu irmão aqui. E na era vindoura, ela vai pagar. Nessa era vindoura, ela vai ficar em algum lugar reclusa. Eu não sei como é que vai ser. Não posso te falar mais além disso aqui. Mas ela não vai reinar. É algo muito sério, muito forte. Eu quase não falo sobre isso. Já falei muito aqui na comunidade no início, mas eu preciso falar com você a respeito disso novamente. Sabe por quê? Porque agora nós temos 2 extremos dentro da igreja. Tem aquele extremo daquele irmão que ele precisa se santificar para ser salvo. Se eu não, tem que ter cuidado, porque se acontecer isso aqui, eu perco minha salvação. Porque se acontecer aquilo ali, eu perco minha salvação. Gente, salvação não se perde assim não. A salvação é forte. O sacrifício de Jesus é muito forte. Entendeu? Então tem gente que vive assim, naquele medo de perder a sua salvação. Isso é até bom. Se a pessoa está santificando, vai chegar lá no céu e falar, rapaz, você se santificou para ser salvo, você vai se assentar pertinho de mim aqui, mas eu já tinha salvado você. Essa sua santificação foi para outra coisa. Mas tem aquelas pessoas que agora acreditam que estão salvas. E já que eu estou salvo, e que a salvação foi gratuita, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Eu vou viver minha vida do jeito que eu entender. E aí não precisa de santificação? Não. Não precisa se separar? Não. Não precisa abandonar certos vícios e hábitos? Não, porque eu estou salvo, a salvação está comigo. Então tem gente também correndo esse perigo de não se santificar. E sabe por que muitos pregadores não pregam mais a respeito da santificação e do inferno? Porque assim, aceitou Jesus, teve a revelação, está salvo. Aí se está salvo, não precisa nem mais falar do inferno para essa pessoa, porque ela não perde a salvação mesmo. Então não vou nem mais tocar nesse assunto de perdição, porque os crentes aqui estão tudo salvo, long life, vida eterna, não acontece nada de ruim mais, ninguém perde nada não. Perde sim. Pede sim, você vai ler muitas passagens sobre a apostasia da fé, sobre abandono da fé. Hebreus 3,13 vai dizer, não endureça o coração, para que vos aparte do Deus vivo. Hebreus 10,26 vai falar, se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, se nós continuarmos a pecar de forma voluntária, aí Paulo, eu penso que é ele, diz assim, não restará mais sacrifício pelos pecados. Se a gente continua pecando depois de salvo, o escritor aos Hebreus está dizendo assim, o sacrifício não adianta. Porque a gente começa a pisar
em Jesus, a pisar no sangue da aliança, a insultar o Espírito da graça, está tudo em Hebreus, né? A Bíblia diz que resta apenas um fogo devorador para consumir os adversários. Então, meu querido, não é só aceitar Jesus e viver do jeito que quer. Oh, maravilha, que bênção. Oh, estou salvo, aleluia, vou para o festival de inverno, vou continuar tomando minha cerveja e minha bebida. Oh, maravilha. Ah, irmãos, chegou o tempo de nós começarmos a pensar numa justiça maior. Amém? Não para salvação, você está salvo. Eu não estou trabalhando para ser salvo. Eu estou salvo, tenho certeza disso. Tenho certeza que estou salvo. Mas o meu intuito, o meu trabalho é para que na eternidade eu possa pelo menos ver a face de Jesus. Nós precisamos trabalhar para isso, para ver a face de Jesus, sabe? Essa é a nossa função aqui na terra, é uma justiça maior. A justiça do reino, ela tem que estar muito além da justiça dos escribas e fariseus, né? A justiça dos escribas e fariseus está lá assim, foi dito aos antigos, ouviste o que foi dito, não adulteres. Essa é a justiça dos fariseus, é não adulterar. Mas aí Jesus fala assim, eu porém vos digo, que se alguém olhar para uma mulher com impureza no coração, já adulterou com ela. Essa é a justiça do reino, é uma justiça maior. A justiça dos escribas e fariseus o cara podia olhar. Na justiça de Jesus e desse reino maior, não pode nem pensar. É uma justiça bem elevada. Então, queridos irmãos, a mensagem, ela vai ficar por aqui. É simplesmente uma meditação, nós vamos participar da ceia. Mas o que eu quero que você realmente me ajude, para que a gente possa estudar juntos a palavra, vamos começar a ler Mateus 5, 6 e 7. E você vai começar a perceber as instruções de Jesus para o reino dos céus. Tudo que ele fala aí é a respeito de pessoas que vão herdar o reino dos céus. Mateus trata a respeito do reino dos céus. Nós precisamos pensar na eternidade. Então, queridos irmãos, essa é a justiça maior. Este é o comportamento daqueles que querem morar nos céus. A natureza dos filhos do reino está no capítulo 5, verso 3 a 12. Depois vem a atitude da igreja para com os de fora. Depois vem também essa justiça extraordinária que eu comecei aqui do verso 20 até o final do capítulo 5. Nós temos aí essa justiça extraordinária. Aí no capítulo 6 de Mateus, como nós devemos fazer as nossas atividades no reino, porque hoje está tão sério, né? A gente dá esmola e posta, dando R$100 para fulano. Segura aqui o dinheiro, fulano. Tira a foto aqui, por favor. Pronto, R$100 que eu dei aqui. Postou, pronto. Orando no lugar secreto. Tira a foto. Aleluia, estou orando no lugar secreto. É uma piada, né, velho? O evangelho está se transformando, para nós não, mas em muitos lugares em piada. De uma amiga entrou num culto de oração e o cara ajoelhado com o Instagram ligado, irmãos, estamos aqui agora no banco. A presença de Deus aqui está tremenda, forte demais. Ô, velho, na moral. Você entende como é que está o evangelho? Assim, como é que ficou? Sabe? Aí Jesus fala esmola secreta, oração secreta e jejum secreto. Só 3 de ilustração. Mas tudo que nós vamos fazer no reino tem que ser secreto. Amém, gente? É claro, se a gente quiser receber recompensa lá em cima, ou então já recebeu os 3 likes aqui, fulano curtiu minha oração secreta, pronto. Já está recompensado, pronto. Rapaz, o cara orou, velho, o bicho está no secreto, pronto, aí já recebeu sua recompensa. Então, irmãos, Mateus, aí o 7 vai falar sobre o não julgar, sobre a porta e o caminho e tal. Gente, leia lá e vamos estudar juntos a partir de domingo que vem por aí. E vamos ver essa justiça extraordinária. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Em favor dessa justiça maior. Aleluia. Pai querido, Pai celestial, nós estamos aqui diante de uma palavra séria. Nós estamos diante, Pai querido, da Tua verdade que diz, foi dito aos antigos, não irem, não mate, mas para nós é a ira.
Foi dito aos antigos para não adulterar, mas para nós é o pensamento que já está valendo. Senhor, em nome do teu Filho, nós te pedimos que nos ajude nessa justiça maior, porque a tua palavra diz, Pai Santo, que se a nossa justiça não for bem maior do que a dos fariseus, nós de modo algum entraremos no reino dos céus. Senhor, em nome do teu Filho, eu te peço por mim e pelos meus irmãos, porque nós não temos essa condição. Nós não temos essa capacidade de cumprir essa justiça maior. Mas aquele que vive dentro de nós, o nosso Senhor Jesus, ele pode reproduzir essa natureza divina em nós. Ele pode reproduzir esse caráter santo em nossas vidas. O Senhor Jesus pode nos ajudar a cumprir esse propósito. Por isso nós te pedimos, querido Jesus, nos ajude, como diz o apóstolo Paulo, que nós não vivamos mais, mas que o Senhor possa viver em nós e reproduzir esse caráter santo aonde estivermos, no trabalho, na faculdade, na empresa, na escola, no trânsito, aonde formos, Pai, nós queremos que o teu caráter seja reproduzido em nós para que essa justiça maior, ó Pai querido, seja encontrada em nós naquele dia. Em nome do teu Filho eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Amém, igreja querida.